É com grande satisfação que a Coordenação Central de Educação à Distância da PUC-Rio, junto com o Decanato CTCH, e o Instituto Embratel 21, apresentam mais uma videoconferência, que hoje nós temos o título Você é o que você come. Aliás, é uma questão que vem sendo levantada há muitos anos, e foi até um pensamento do filósofo Hipócrates há 400 anos antes de Cristo, e é um tema muito falado no mundo inteiro sobre a questão da alimentação. Você é o que você come. Nós temos como palestrante a doutora Maria Luísa Nogueira, convidada a professora Ana Maria Branco, aqui da PUC-Rio, no Departamento de Arte e Design, trabalha com biochip já há 13 anos e é uma pessoa muito famosa no meio sobre essa questão. A doutora Maria Luísa Nogueira, ela é da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e elas vão falar um pouquinho sobre alimentação bem natural, que vocês podem ver que a mesa está bem colorida, com frutas, legumes, sementinhas. Aliás, eu sou uma das pessoas que gosta muito dessas sementezinhas, de comer germinadas, principalmente as sementes de linhaça. Bom, eu vou passar então a palavra para a professora Ana Maria Branco, que ela vai falar, para começar, o que é você é o que você come, isso. Né? Eu queria passar para a Maria Luísa, porque ela é a convidada. E seria muito bom que ela pudesse começar respondendo essa pergunta. Você é o que você come. Isso é uma verdade? Nós somos mesmo o que nós comemos? Eu acho que sim. Estou cada vez mais caminhando nesse sentido, de poder perceber a importância que é o nosso hábito de vida dentro da ideia do que é comer. Eu acho que comer é muito grande, é muito extensa essa proposta. A gente come o quê? Né? A gente come tantas coisas, né? A gente come as nossas relações de afeto, a gente come a comida que entra pela boca, a gente respira o ar, a gente bebe água. E é lógico que na medida que você vai modificando todos esses nutrientes, vamos dizer assim, você vai mudando também o seu jeito de ser, né? Se você se alimenta de relações amorosas, vivendo num lugar em que você respira um ar puro, que você tem um trabalho mais tranquilo e que você come as comidas com uma energia vital intensa, isso vai ser diferente de um outro Se diz trabalha como um corpo, como um ecossistema. Você pode explicar um pouquinho o que seria isso? Pois é, a proposta da ecomedicina, é um nome proposto pela Academia de Ciência e Saúde dos Estados Unidos, que em 1997 deu esse nome de ecomedicina ou medicina ecológica para essa construção do modo de olhar o planeta como um grande corpo, onde estão vivendo junto todos os seres vivos. Né? Talvez a gente pudesse olhar para a câmera, porque aí a gente já está falando de modo de olhar, a gente já olha para lá, porque lá que vão estar as outras pessoas querendo nos ver. Obrigada. Então, hoje se sabe que o nosso corpo, a gente convive dentro dele com aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles interagem com a gente o tempo inteiro, em todas as nossas reações químicas, em todos os nossos afetos, em todas as nossas construções. E de maneira que esse ecossistema, assim como eu estou chamando, é um ecossistema que tem flora e que tem fauna, e a gente se organiza a partir da organização desse ecossistema. Então, quando a gente conversa esse assunto de alimentação, há de se perguntar o que é que você quer alimentar, que ecossistema você quer alimentar. Né? Um ecossistema onde se desenvolvam micro-organismos que te ajudam a viver, como são chamados probióticos, ou você quer desenvolver
um terreno, um ambiente onde se desenvolvam os micro-organismos que não são úteis, que são os chamados patogênicos, e na medida em que você oferece... Micro-organismos, você fala, pode ser as bactérias mesmo. Bactérias, vírus, corpos, e aí toda a microbiologia está aí contemplada nos micro-organismos, né? E, de maneira que criar ambientes favoráveis aos micro-organismos probióticos vão gerar em nós situações pró-vida também, né? Com maior vitalidade, com maior disposição, com maior alegria, com paz, né? Então, na verdade, a conversa da alimentação, ela é de uma profundidade de organização desse ecossistema. A professora Ana Maria Branco, ela vê o alimento, trabalha com os alimentos vivos através da ótica da beleza. Pode explicar um pouquinho o que seria isso? É o seguinte, cada uma dessas sementes, por exemplo, está aqui a semente de amendoim, ela pode ser considerada um chip vivo. O que é um chip? O chip é a menor embalagem que armazena informação dentro de um computador. Por quê? Para poder acontecer a informação armazenada no chip, é necessário que esse chip contenha silício dentro de molécula de água. Dentro de todas essas sementes, por exemplo, dessa semente de amendoim, contém silício dentro de molécula de água. Se eu cozinho o chip do computador, se eu ponho ele no fogo, a primeira coisa que se rompe é a molécula de água. Daí, eu seco o chip todinho, boto ele de volta no computador, o que vai acontecer? Não tem mais a informação. A informação se apaga. A informação só funciona dentro da molécula de água. O silício só é capaz de armazenar a informação se ele estiver nesse ambiente. Eu rompo com a molécula de água, não tem mais informação. E foi isso que nós fizemos durante 2.000 anos, 4.000 anos. Há 4.000 anos, a gente vem interrompendo a possibilidade de acessar as informações que as sementes contêm. É bíblico, né? Deus cria o céu e a terra na Gênesis, e depois eu vos dou toda a erva que produz a sua semente, e esse será o vosso alimento. Só que nós rompemos com a possibilidade desse alimento servir como informação dentro do nosso corpo. E com isso, nós nos afastamos da terra, nos afastamos da mãe terra, né? Da possibilidade de agradecer à terra as sementes que elas nos dão. 500 anos antes de Cristo, Hipócrates já fazia isso que a gente vai mostrar agora, como é que germina a semente. Ele já germinava sementes para mostrar como usar as sementes. E 3.500 anos antes de Cristo, já os povos nômades da Ásia já caminhavam carregando as sementes. Ora, nas artes, a grande questão é recordar o processo criativo, é entender o processo criativo desse humano. O processo criativo desse humano, ele foi sendo entorpecido gradativamente por uma alimentação que desconectou esse humano da terra, que separou ele do paraíso que ele vive, que é onde está, em cima dos próprios pés. O ecossistema. É assim, essa que eu acho que é a junção. É. Uhum. E aí, nessa desorganização, nós nos afastamos da verdade contida no amendoim, por exemplo. O amendoim tem uma verdade. Pergunta, os alimentos transgênicos, vocês acham que foge um pouco da verdade contida, que é um alimento, a semente natural, ou essa semente modificada? O que vocês acham? Vocês estão a favor ou contra? Olha, a transgenia... Essa resposta é impossível de dar a você. Primeiro, ninguém pode ser a favor e contra uma coisa que está começando, né? E é bom que a gente responda da forma como Maria Luísa vem vendo isso. A transgenia é um fenômeno natural, se você quer saber. Acontece.
Por exemplo, deixa eu ver se nessa folha de couve aí tem alguma transgenia. A gente pode até ver. Fenômeno. Vamos ver se tem transgenia aqui. De maneira que não há nenhuma questão em relação à transgenia em si. Agora, alimento Não, aqui não tem. trabalhado. Mas é uma bolotinha preta que fica na folha de couve. Ah, é? Isso mostra sinal que é de transgenia? Não, isso mostra que tem um bicho que veio aqui e beijou a couve. E quis casar com ela. E juntou E o juntou DNA desse bichinho com o DNA da couve. E aquilo é uma... transgênica. Então, transgenia não tem nenhum bicho de 7 cabeças nisso. Acontece que não se tem ainda nenhuma possibilidade de ver o que é nós humanos estarmos manipulando isso. Essa é Não sabe os outra questão. benefícios, os prós e os contras. É outra questão, né? Qual é a nossa... O que a gente quer fazer com o ecossistema Terra? A gente quer mexer, misturar DNA de animais com DNA de plantas, porque transgenia é mistura de DNAs de reinos diferentes. Não é São animais de idêntico. espécies diferentes? Não é da mesma espécie, de espécie, é de reinos diferentes, misturar reino animal com reino vegetal. Isso é uma invenção, né? Para aumentar a produção. Agora, de fato... Para fortalecer certas sementes, né? Dar mais resistente. E muitas delas não funcionam, não estão dando certo, né? Isso é uma epopeia humana que está aí para a gente viver. Que história é essa que o ser humano acha que vai ter que mexer com as questões fundamentais de uma semente e com as informações dessa semente? Continuando, professora. Então, essa semente, no momento em que ela germina, que ela desencadeia o potencial de germinação, ela fica ampliado o valor nutritivo em até 20 mil vezes, de tanto encantamento. Ou seja, porque ela está cumprindo a função máxima dela de vida na Terra, que é nascer. Por conta dessa alegria de nascer, ela se encanta tanto que ela decompõe todas as proteínas em aminoácidos, decompõe tudo que é amido em carboidrato. E aí, isso tudo pela alegria de nascer. Por exemplo, essas aqui que já germinaram, já tem 16 horas de germinação, elas já estão liberando luz. Se a gente fizer uma photokilling aqui de cima delas, a gente pode ver raios de luz. E qual é o tempo ideal para você germinar uma semente? Nós podemos começar a mostrar. Dependendo da semente, né? Por exemplo, depende da semente. Esse amendoim, por exemplo. Esse Cada amendoim. uma pessoinha dessa é diferente. É. Isso é fundamental. A gente entender que cada sementinha tem sua história própria. Conte do amendoim. Vamos ver a história do amendoim. A historinha do amendoim, que amendoim é uma semente da América do Sul, né? Em clima tropical. Indígenas, né? Existe no Brasil, o nome das sementes de amendoim são muito bonitinhos, tatu branco, tatu vermelho, são os nomes assim. E na África também, onde tem essa semente, e essa semente então se espalhou pelo mundo. E cada uma tem um jeitinho. A semente de linhaça veio lá do Japão. Ela demora mais tempo do que do amendoim para soltar a raiz. Tem sementes que esperam muito tempo para nascer, porque isso são óvulos fecundados da planta, né? São todos bebezinhos, tudo nenenzinho que está aqui. Esses óvulos, eles esperam para nascer. Às vezes só 2 semanas, ou 6 meses, como é o trigo, mas pode demorar até 2000 anos, como é a semente da planta de lótus. Então, que a gente, ao germinar uma semente, ao se aproximar de uma semente, a gente olhe essa criatura que vai interagir com a gente. Mas, por exemplo, um amendoim, para ele se tornar uma semente potencialmente 20 vezes, não é isso? 20 mil vezes 20 mil vezes ampliada para o consumo, qual o tempo que seria? Então vamos ver como faz. Primeiro vamos dar a técnica, né? A gente bota a semente seca dentro de um copo, né? E cobre ele com água. E assim nós vamos dormir e a semente vai acordar. Quantos? 2 dedos acima da semente? Cobrir a semente com água. Tá. E assim nós vamos dormir. Vamos dizer que a gente está fazendo isso de noite.
Nós vamos dormir e a semente vai acordar. Ela bebe água, ela tem boca, ela É. respira. Isso. Ela está bebendo a água Ela está agora. bebendo. Então, fica umas 8 horas, a noite inteira. Quando essa água entra, essa água chega dentro dela e dispara o hormônio de crescimento. E aí a mágica da semente começa. É a partir da entrada da água, do milagre da água dentro da semente. Agora, antes de você fazer essa germinação, é bom dar uma lavada na semente, não é isso? Não precisa lavar? O que vai acontecer agora chegou a água, já aconteceu o milagre. Nós vamos lavar depois. Tá? Mas no caso da semente linhaça, parece que tem que lavar antes e a própria aguinha você depois ingere junto com a semente. Não é interessante Não? ingerir a água da semente. Ah, é? Porque as sementes, elas, para poder elas ficarem esperando um tempão, a gente escolher elas, né, e querer fazê-las nascer, elas formam os fitatos, são os bichinhos que ficam em volta dela, a proteção, ela fica encolhidinha, bem fechadinha, para poder garantir que ela vai aguentar e esperar a hora máxima de nascer. Então ela se protege. E se você come a água que contém essa proteção certamente é envenenada, porque é para proteger a semente para que outros bichos não ataquem. Nossa, eu já andei lendo que a semente linhaça é importante de beber água, então eu já estou bebendo água envenenada. A segunda, terceira vez. Terceira, você bebe a semente, né? Não precisa... A semente, então é questão de peneirar, né? Lavar. Daí então nós já deixamos ela a noite inteira de molho. Aí agora a gente joga essa água fora e deixa a semente escorrendo a água, né? Ela agora vai ficar escorrendo a água, inclinada assim no escorredor de prato, na beiradinha da pia, e aí a gente vai trabalhar, vai viver a nossa vida, vamos estudar, vamos pro trabalho, deixamos ela escorrendo. Quando chegar do trabalho, né, ela fica mais ou menos inclinada assim. Quando chegar do trabalho, no final do dia, a gente de novo, agora sim, vamos lavar. Ó. Sempre com uma telinha de proteção. Essa telinha de proteção é um filózinho com elástico. E evita até de pousar um animal. Aí agora a gente dá uma sacudida para poder lavar bem as sementinhas e joga de novo essa água fora. E assim a gente deixa escorrendo de novo a água. E agora, 8 horas de água, de molho, e 16 horas no ar, você desencadeou o potencial da média das sementes. Então, por exemplo, essa daqui já está germinada. Por exemplo, se você quiser provar, nós vamos tirar essa pelezinha que já está fácil de sair, e você pode provar e ver. O meu gosto é diferente. Verdade. Completamente diferente. Isso Gostoso, mostra né? que ela já entrou em processo de autodigestão para crescer. Não Ela é se torna interessante? mais gordurosa ou menos gordurosa? Menos. Por quê? A semente, quando ela entra em estado de dormência, que ela está quietinha, esperando a hora dela nascer, ela vai concentrar em macroproteínas, macrogorduras, tudo grande. Quando você dá a água, essas proteínas, essas gorduras, na verdade, são reservas nutritivas para a semente crescer, para criar a raiz, para criar o caule. Então, a semente não vai poder crescer raiz nem caule com macromolécula. Então, na mesma hora, o hormônio de crescimento sai correndo por dentro da semente, dá a ordem, olha, chegou a hora. Aí começam as enzimas todas a digerir o que está dentro da semente. E aí, então, tudo que era grande fica pequenininho, que é para Então, uma boa dica. As pessoas que gostam de amendoim, é bom germinar de comer. Sempre. Cai em quanto o percentual de gordura? Porque... A germinação vai acabar com as gorduras, vai transformar tudo em ácido graxo. Nossa, que maravilha. São ácidos graxos, são menores partículas de Então, gorduras que a gente pode aproveitar. Esse alimento, o alimento vivo, ele é chamado de alimento pré-digerido, exatamente por isso. Porque a germinação digere a própria semente e já traz pra gente tudo mastigadinho. A gente não vai gastar a energia do nosso ecossistema para digerir um alimento. Porque você imagina que coisa mais engraçada. Você come para ganhar energia
E você vai Depois ter que de gastar gasto, energia tempo para enorme. digerir uma coisa que não é possível de digerir. Com a digestão. Então, o alimento vivo, ele já vem digerido. Você não tem perdas energéticas do organismo para digestão. Mas a semente de linhaça é um alimento que ele é muito indicado para pessoas que têm problemas de prisão de ventre, diz que é bom para as articulações. É bom para comer. E para Porque- ficar feliz. E para ficar feliz. É disso que a gente vai Mas falar. ela também, você é o mesmo processo também, mesmo tão processo. demorado? Quantas horas para ela poder Exatamente. germinar Eu também? desencadeia desse mesmo jeito. Basta uma noite Dependendo vaga. do clima, porque a gente não consegue olhar para a câmera não, porque a conversa está aqui dentro. É. Não tá bom assim. Dependendo do clima, a semente vai ter comportamentos completamente diferentes. São seres vivos. Não há como você dizer, olha, tem que ser assim para tudo que é semente. Não. Você acredita que a última viagem que a gente fez à Bahia, no sertão da Bahia, o clima é tão seco, que o lugar que a gente descobriu para germinar sementes é dentro da geladeira. Nossa. É, Pela umidade. pela de dentro. umidade de dentro de uma geladeira. Isso é muito doido, né? Na cidade de E Itiúba. aqui é super condenado. Então, o clima Exatamente, é a úmido. gente não precisa germinar A dentro da gente não geladeira. nem usa geladeira. O clima é super úmido. Então depende do lugar onde a gente está, o tempo de germinação de cada uma delas. O ambiente, Mas, por exemplo, quanto no Rio de tempo ela foi Janeiro. colhida, né? Se ela é uma É. semente que está velha, muito tempo na prateleira esperando para germinar, ela não vai germinar. Você então precisa saber como é que compra uma semente E como que a nova. gente sabe se a semente é nova Você ou não? faz o teste. Como que é o teste? Você Germinando? vai germinando e vai esperando até você ver toda a raizinha dela e o narizinho dela aparecer. Por Isso é exemplo, fundamental. esse daqui você já viu que, por exemplo, esse que eu dei a você, já está com o narizinho apontando, tá vendo? Vai rompendo a casca É. e vai saindo a pontinha Ó, dele. tá vendo o narizinho aqui apontando? Mas a semente de linhaça, que é uma semente tão pequena. Ela Ah, sai o sai, narizinho. vai- O cabelinho fininho. Cabelinho fininho lindo. Só a enxerga no raizinha. sol, né? Ou com lupa. Enfim, todos Depois de esses 3, nascem. 4 dias você vê. Se você botar ela numa peneira, você vê embaixo da peneira todas as raízes saindo. Então, há de se ter sensibilidade, o cuidado nesse trato com a semente, porque é aqui que você se alimenta desse encantamento, desse toque com cada uma das sementes. E é aí que é essa questão do criativo nas artes. Se você então começa à medida que o contato com essas sementes começa a fornecer informações de como lidar com a terra, né? De como aprender a lidar com o sol, de como aprender a lidar com a chuva, com a erosão, com os mosquitos, né? Os dragões, tudo que está vivo na terra, com nossos irmãos. À medida que a gente vai aprendendo, porque a gente tem software, né? Software, esses são as sementes, que a gente vai aprendendo, tendo informação de como lidar com isso. Daí, a gente começa a ficar parecida com as sementes. Por exemplo, o girassol deixa você procurando o sol o dia inteiro, né? Você fica procurando, fica querendo saber como que é, onde é que está o sol. E quando encontra com ele, gosta de olhar para o sol. E o amendoim tem também a sua forma de ser, né? Amendoim Ele- nasce debaixo da terra, dá ele vontade gosta de de- ficar na terra. Por exemplo, eu gosto de comer amendoim de noite. Engraçado, né? Depois que o sol se põe, é a hora que eu gosto de comer amendoim. Porque ele nasce no escuro. Ele nasce no escuro. Então a gente vai ficando parecida com as sementes. E por conta disso, nós vamos recuperando uma verdade interior. Os tais fundamentos matrísticos que Humberto Maturana fala. Porque nós temos uma verdade, um caminho próprio, só que a gente vive num mundo de tanta ilusão, né? De tanto faz de conta, né? De tanto não é o que a gente come, porque a gente come uma ilusão de um biscoito, a ilusão de uma comida que já perdeu a informação, e a gente vai achando que viver é viver de ilusão. Então a gente não aceita as variáveis das transformações do corpo físico, a gente não aceita
as mudanças que a vida, que caracteriza viver. Né? O que caracteriza estar vivo é mudar. Né? E a vida é o que é capaz de se auto-organizar. O que é isso? Se auto-organiza é porque ela aceita as desorganizações anteriores. Ela, mais do que aceita, ela agradece as desorganizações anteriores, porque ela é capaz de se reorganizar. Então, o que caracteriza estar vivo é a capacidade de se reorganizar. E de permanentemente se organizar, porque só existe uma situação onde há equilíbrio dentro de um ser vivo, que é no momento da morte. Viver é estar em permanente busca dessa organização e desse equilíbrio. São tensões daqui e tensões dali. E isso é viver o tempo todo em processo de mudança. E essa proximidade com as sementes, esse encantamento com as sementes, e cada hora uma delas é diferente, com sabores e com encontros, quando começa a juntar sementes, juntar com os legumes, essa grande brincadeira que é o alimento vivo, porque isso na verdade é uma investigação eterna, porque não termina nunca de se fazer isso. Esse estado de busca no alimento vivo desenvolve a sua capacidade de busca de você também se entender e de você se cuidar. Essa é a questão da saúde pública, né? A saúde pública, ela está, aos últimos 40 anos, fazendo essa mudança de rumo, em vez de prevenir doenças, mas de buscar entender o que é saúde. Né? Esse é o caminho da promoção da saúde, de como que cada um pode se olhar e se cuidar. Mas para isso você precisa conhecer você. Então a semente te ajuda a conhecer. Como é que você fica, como é que você cresce, como é que você reage diante da água, diante do sol. Esse processo vai num crescente. Isso é feito isso acontece de uma maneira absolutamente natural. Não há de se preparar para fazer isso. Basta começar a comer semente germinada. E não tem um limite, por exemplo, um amendoim. Vocês podem comer à vontade um copo de amendoim que realmente não vai te fazer mal? Ou como é que você... Ou são... Porque diz assim, é bom 3 castanhas de caju ou 2 castanhas de caju por dia. Vocês partem desse princípio... Você é o que você come. Parece que as pessoas que forem gulosas, gostaram muito desse amendoim, saem... Aí elas vão passar mal, aí elas vão aprender. Seu corpo te orienta. Isso é muito interessante. Eu venho pensando sobre isso, desse momento da nossa história humana em que a gente acha que a gente precisa saber de fora as coisas e não a partir de dentro, né? A gente acha que é a informação do outro que vai fazer com que você se organize ou que você busque o seu equilíbrio, e não a partir da sua própria informação. Só que isso é muito antigo, e isso é da história humana, de a gente achar que o equilíbrio viria de alguma coisa de fora que entra, né? Ou de alguma coisa que está dentro que se expressa. Lá na mitologia grega, isso já, antes da gente começar o pensamento racional, havia o mito da Panaceia e da Higiéia, que eram as 2 filhas de Asclépios, que eram o deus da medicina, o deus da cura, e ele tinha 2 filhas, uma que dizia que a regeneração, que a natureza já tem embutida nela a capacidade de regeneração, e que nada mais é necessário além de confiar na natureza. Era a Higiéia que era essa mensageira. E Panaceia, que era também filha de Asclépios, que tinha nascido à noite, e que ela dizia que para você encontrar o equilíbrio, você precisava de alguma coisa do seu exterior. Então, você vê que mesmo antes do pensamento racional, a humanidade já vem buscando
afinal de contas, a gente precisa que o nutricionista diga para nós que tem que comer 3 castanhas por dia, 2, não sei das quantas, ou o nosso corpo vai saber como responder isso. A gente é capaz de se orientar? E essa é a minha pergunta. A pessoa é capaz de se orientar? Até Pois é. quando o seu organismo Mas está se adaptando? se você está mais para o panaceia, ou se você está mais para o GEA. São esses balanços da vida que você... E na realidade, a panaceia, você pode descobrir qual é a forma que você vai buscar externamente quando você se encanta por alguma coisa. Por exemplo, quando você se encanta por uma cor. Por exemplo, você está vendo várias cores aqui. Né? Qual dessas cores você está com vontade de tocar, de se aproximar, de chegar perto? Né? Essa cor, ela tem uma relação de complementaridade com você. Assim como o nosso sangue é vermelho, como resultado do verde, né? A hipótese de Gaia, por exemplo, de Lindsay Margulis, diz o seguinte: a Terra é um organismo vivo, coberta de vegetação verde, e ela explodiria em fogo, tamanha quantidade de oxigênio liberada pela respiração dos vegetais. Ora, Gaia não explodiu. Gaia faz surgir a relação de complementaridade com o verde, que é vermelho. Com isso, surgiram os animais de sangue vermelho na Terra. E não é à toa que a hemoglobina ela é complementar quimicamente à clorofila. Não só cores vermelho e verde são complementares, como também a composição química delas é complementar. E também a nossa respiração é complementar à dos vegetais. Os vegetais liberam oxigênio e nós liberamos o gás carbônico para que essa relação de cadeia, né, de círculo, de complementaridade, de harmonia, de possibilidade de convivência, exista. Uma pergunta. Quando você falou que, na verdade, você fica encantada pela cor, é porque talvez seu organismo esteja necessitando de certos alimentos, é Pois isso? então, isso pode ser uma resposta? Porque as mulheres grávidas estão com vontade, desejo de comer feijão. Pois é. Uma amiga minha estava grávida, tinha uma vontade enorme de comer feijão com pão. Então, será que o organismo expressa um desejo olhando assim certos E à medida em que alimentos? você expõe para você as cores que a natureza fez, por conta dessa relação com os filtros solares, porque cada uma dessas cores que a Terra faz, são filtros solares, né? E por conta disso, elas armazenam determinadas substâncias, propriedades diferentes das outras. E aí a gente vai tendo possibilidade não só de desenhar, de se encantar com as cores, e com isso alegrar a sua vida, né? Porque desenhar é uma atividade do humano que você tem desde que é pequenininho. É a primeira coisa que você faz. Você aprende primeiro a desenhar, antes de aprender a ler, a escrever, enfim. Você se encanta em desenhar, você já faz rabiscos na areia com o dedinho, né? E já começa a achar graça de... Minha neta ontem fez um peixinho na beira do mar. Mas quando ela fez o peixinho, com 2 anos, com o dedinho assim, e era igual o peixinho que estava dentro d'água. Com 2 anos você já desenha, né? E a gente então se afasta do desenhar, porque tem muitos outros compromissos durante o dia, mas desenhar é básico para você aprender do mundo. Porque você vai juntando o fenômeno estético, né? O que é o fenômeno estético? É quando, vem da estéticos grega, que é quando você age, sente, faz, pensa, tudo simultaneamente, né? E você fica extasiado mergulhado diante desse fenômeno estético, completamente em estado de graça. Essa é a graça de viver. Então, quando você desenha, quando você se encanta, quando você faz com o dedinho um peixe, é um milagre. Você viu o peixe, representou o peixe com 2 anos.
é muito rápido, isso é muito fácil, isso é muito comum e muito próprio do humano. O humano desenha para viver, desenha para aprender a lidar com o mundo. E se a gente precisa reorganizar novamente esse aprendizado nosso com o mundo, nada mais atraente do que desenhar com as cores que a terra vem dando, né? A cor do mamão, a cor do abacate, a cor da manga. Isso os índios fazem muito, né? Sim, pois então. Claro, e essa, Eles trabalham muito essa com as cores da terra, fazendo colares, né? E é essa associação que a saúde vai entendendo, né, os profissionais da área de saúde, que a arte é um grande instrumento de trabalho para se promover uma saúde, né? Essa é a parceria que a Fiocruz, então, tem com a PUC, onde a gente vai podendo, aproveitando esse conhecimento e introduzindo isso em projetos, em metodologia de trabalho, oferecendo a possibilidade das pessoas desenharem e brincarem com os alimentos. Porque desenhar também não precisa ser exatamente uma expressão gráfica, porque você vai desenhar também no contato com os alimentos e com as texturas e com os cortes. Isso tudo também são considerados desenhos, né? Então, uma criança, eu sempre me lembro visitando lojas de sementes na minha infância, que vinham em sacos. Que necessidade que uma criança tem de botar as mãos dentro do saco de sementes. Você lembra disso? Isso é fantástico, como a gente é atraído por essas criaturas e a gente brinca com esse contato, né? E de fato, assim, venho também pensando sobre os processos de desorganização que hoje afligem tanto aí a saúde pública. Na verdade, é um afastamento da natureza, né? Desse contato, né? A gente inventou macrocidades, a gente inventou formas de viver descaracterizando os ambientes naturais e hoje a gente está em busca disso. O que aconteceu? Que a gente criou essa situação quase que não é possível da gente viver, né? Nós inventamos também alimentos fazem super mal para a saúde, né? Tá aí alimentos, hambúrguer, né? Que eu acho que a quantidade de caloria que se ingere ali, gordura, realmente não é nada saudável. Que né? corresponde às estruturas de uma cidade, que corresponde à estrutura de um edifício comprido, que você mora afastado do contato com a terra. Isso combina com um modo de viver, onde o consumo é a coisa mais importante, e criar situações de promover consumo é mais importante. Então isso é um pacote inteiro. Então, quando se vai falar de alimentação, eu acho que pode-se ampliar isso para muitas formas de se alimentar. Você trabalha a semana toda, chega no fim de semana, você vai para shopping. Né? Não tem o contato mais com a natureza. Com a fonte de regeneração. Né? Porque no final de semana pressupõe-se que a gente iria regenerar. Né? Então, restaurar. Ir a um restaurante. Aí a gente vai para um restaurante se envenenar. Né? Porque restaurar, né, seria você ter contato com aquilo que te regenera fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Né? Porque a regeneração é completa. Fazer contato com as águas, nós numa praia linda. Não, uma coisa que eu percebo assim, a natureza é muito sábia, porque o verde é uma cor que tranquiliza, né? Ontem eu passei a tarde inteira no Jardim Botânico falando assim, reunimos amigos ecológicos, então passamos o dia inteiro no Jardim Botânico. Todo mundo chegou ali super estressado. Na hora que a gente sai, eu falei, nossa, como a gente está relaxado. Então, realmente, a cor verde, ela calma mesmo, é impressionante, né? Tanto é que os arquitetos escolhem, às vezes, pintar uma parede de verde, vão botar um ambiente mais tranquilo, vão pintar um fundo de verde. Isso tem procedência, não? Sim. Nosso olho e o verde também. Olha, a cor verde é a única cor que a gente chega a enxergar 64 tons de verde diferentes. Nenhuma outra cor a gente enxerga com tanta variedade. A gente não consegue localizar
tantas diferenças de tom. Por quê? Né? Porque Por que a gente enxerga tantas matizes de verde e não enxerga tantos matizes de vermelho? Por quê? Que afinidade é essa que nós temos, né? Vegetus significa forte, né? Vigor. Os vegetais vêm dessa palavra, né? que dão força, que dão vigor, que dão energia vital. Agora, dá trabalho preparar essas alimentações? Às vezes a gente vive numa corrida danada. Será que vamos ter tempo Simplifica muito. de germinar? Eu acabei de mostrar a você, por exemplo, né, como é que a gente pode fazer para comer um amendoim. Num processo anterior, você teria que descascar, torrar, mexer, cozinhar, esquentar a sua barriga, principalmente as mulheres que ficam cozinhando o útero, os ovários, né, do lado do fogo, e com muitos problemas nessa parte do corpo. Quanto tempo duraria uma semente dessa? Assim que ela nasce é para comer. Não é Não, para guardar. depois não é essa a de ideia. germinar. Não, nós vamos já usar ela. Nós já vamos desenhar. Pode vamos guardar ela usar. na geladeira? Não, a gente vai germinar o tanto que a gente precisa para comer a cada dia. Tá. Não é bom, então, A botar ideia na de geladeira. estocar não é essa. A gente estoca alimentos porque a gente pensa que vai faltar. Nós Mas vivemos quando num esse- país tropical, onde você encontra a cada esquina uma verduraria, sementes para tudo que é lugar. Nós somos riquíssimos de alimentos. A gente não precisa estocar dentro de casa. Mas, por exemplo, se uma pessoa germinou, sobrou, pode guardar na geladeira? Perde? Porque tem muita gente que talvez vai estar interessada. Posso ela guardar? vai comer uma comida velha. É. Quando ela pode comer todos os dias ampliado 20 mil vezes, ao invés de comer Uma frente ampliado. de comida. Exatamente. E à medida que ela vai ficando encantada de comer a comida fresca, ela não quer mais abrir mão daquele frescor. Né? Ela vai ficando, ela entra em sintonia com o ritmo da terra. Você imagina guardar um sol na geladeira ou em algum lugar para ele não esquentar tanto, né? Porque, espera aí, sol, agora eu não quero acordar, eu quero dormir mais, aí o sol fica esperando, vai só nascer meio-dia. Não é assim que o ritmo da terra é. A terra tem um ritmo, as marés, o sol, os ventos, né? A coisa mais linda que eu descubro é que o vento é uma manifestação de afeto, né? O vento é um calor que se desloca, né? É um abraço que a gente recebe. Enfim, é um amor. O vento é o amor. E assim, e esse ritmo da terra, esse abraço da mãe, a gente mergulhada na mãe maior, a gente recebe esse abraço, a gente tem um ritmo de respiração, de pulsação, e faz parte desse ritmo a gente entrar em sintonia. Então, todo dia a gente entra no ritmo. Bota semente para germinar do almoço, bota semente para germinar da primeira refeição, da segunda, da terceira, e assim todos os dias você, 8 horas de água, 8 de ar, 16 de ar, todo dia você entra nesse ritmo, e agora é a hora de acordar, de lavar as sementes, e lava as sementes, e mergulha as verduras. E a gente se adapta a elas. Não, essa é uma conversa também muito forte, né? Porque nós temos 13 mil anos no planeta. Um planeta que tem 4 bilhões de anos. Nós só temos 13 mil anos. Mas só há 400 anos é que a gente achou que nós temos que dominar a natureza, que a natureza tem que nos servir porque nós somos o máximo. Né? Então, a semente que vai ter que se adaptar a gente, se sobrou, bota na geladeira, ela que segura a energia vital dela lá dentro, porque é assim que vai ser. E aqui o que a gente está propondo é exatamente o contrário. A gente vai acompanhar a semente, vai atrás dessa natureza que existe e que a gente não sabe como lidar com ela. E essa aqui está organizada. Ela continuou, apesar do mundo de ilusão, apesar de estar no meio de uma cidade, embalada em embalagens de plástico sufocadas, elas mantêm uma verdade interior. Elas continuam organizadas e continuam sendo capazes de recordar em nós essa organização. Então, se a gente conseguir conversar com ela, nós vamos poder aprender da verdade do amendoim, da verdade da linhaça, da verdade do mamão, da verdade do gergelim. Aqui tem gergelim, ó. Aquele verdinho é o quê?
É abacate, a Abacate. verdade do abacate, a Aquele verdade amarelo. da manga, Manga, né? a verdade da goiaba vermelha. E assim a gente vai aprendendo da verdade de cada um desses seres fortes, né? São os vegetais. Como que Essa vocês verdade, preparam? Essa verdade a gente até pode expressar também de uma outra forma. A água que está contida dentro desses alimentos está completamente estruturada. Diferente da água que tá fora, que está dentro dos canos. Uhum. Então, é outra estrutura de água. Então, a verdade está inteira dentro dela. E aí a gente aprende de verdade, de respeito, de fraternidade, de solidariedade. Todas essas questões que a gente esqueceu. Não tem tempo, está muito apressado para ser solidário, muito apressado para ser fraterno. E achando que você resolve as coisas. Que é você que abre caminho, que é você que vai fazer. Que é a vaidade, que é o ego que vai determinar tudo, que é a razão, que é a lógica sozinha vai fazer as coisas. Não. A lógica, se não caminhar junto com o sensível, ela não chega a lugar nenhum. Se não caminhar junto com o acaso, qual é o espaço que vai ter para Deus? Se a gente não permitir que Ele junte os vários eus, né, e abra espaço para que a gente caminhe de acordo com a vontade divina na Terra. E eles todos sabem de Deus, porque eles têm dentro os vários eus dessa manifestação de alegria. Isso é muito interessante, né? Que a academia, eu trabalho dentro de uma escola, dentro de uma academia. Que é científica, né? Científica. Como que você Como hoje, coloca essas... hoje a academia está completamente aberta, né? Porque há o limite da lógica. E hoje a integração de outras formas de conhecimento, porque promoção da saúde está dentro dos pressupostos da promoção da saúde, a busca de novos conhecimentos, com outros equipamentos de conhecimento, né? E esse conhecimento compartilhado, esse conhecimento que vem do encontro com as pessoas, esse é o foco da promoção da saúde. Mas agora estamos iniciando um tempo, a era comunitária. A gente já teve a era industrial, a gente já teve a era da informatização, e agora nós estamos chegando na era comunitária. A era comunitária essa comida é própria para a era comunitária. Porque antigamente a gente pensava que o escravo faz a comida e serve a comida para o senhorzinho que fica sentado na mesa. Ora, o escravo é que levou a melhor. Porque aprendeu de mundo, né? Aprendeu a lidar com as mãos, que é um maior sensor que a gente tem no nosso corpo, né? O maior número de terminais nervosos nós temos na nossa mão. E nós abrimos mão, né, por conta da razão durante muito tempo e delegou o uso das mãos como um trabalho menor. Ora, se a gente junta, né, a possibilidade de captar o mundo com as mãos, porque nós levantamos do chão para aprender do mundo, e usa essas mãos para promover encantamento, alegria, e principalmente na relação de afetar e ser afetado, né, que aí entra Maturana com a definição de vida, né, a autopoese. Maturana é um biólogo chileno, né, bastante conhecido, que vem revolucionando o modo de pensar em todas as áreas. E aí Maturana define o vivo da seguinte maneira. Ele diz que todo ser vivo é aquele que é capaz de afetar e ser afetado. Então, enquanto ele se constrói, ele afeta e é afetado. E, por exemplo, se ele se encanta com um mamão e ele come, que delícia esse mamão, todos os mamoeiros do planeta escutam isso. O nome disso chama ressonância mórfica. Todos os mamoeiros vão estar agradecendo o meu encantamento, o afeto que o mamão tem por mim e eu por ele. Então eu estabeleço um laço de comunicação com o mamão. Se eu olho aquela lua que estava no céu ontem e conto, nossa, como está brilhante, ela ouve isso e ela responde para mim num laço de afeto. E assim uma bromélia, e assim um mosquito, e assim um cachorro, um humano. Esses micro-organismos que moram com a gente, eles fazem isso o tempo inteiro. Nós não pensamos
por nós, Não. ou melhor, por eu. Nós pensamos por nós. Na verdade, eu acho até que não devia existir a palavra eu, porque não existe o eu. Né? Nós São somos vários nós. eus. São vários eus em construção de um modo de pensar, de um modo de agir, de uma interação. Os micro-organismos soltam, liberam substâncias que são fundamentais para as nossas reações químicas. Eu para vi um crescer. documentário muito interessante que quem somos nós. Até participa de físicos, Isso. psicólogos, enfim, Esse cientistas. fenômeno que eu acabei de contar, de ressonância mórfica, por exemplo, é uma das questões Que no filme que no aparece. filme É aparece. interessante, porque ele fala que às vezes nós temos determinadas reações porque nós alimentamos sentimentos de raiva, de amor. Então, se você tem um vício de reclamar constantemente, você encharca a sua célula desse sentimento ruim e você vai, e sua célula vai se viciar nisso. Que interessante, né? Claro. Então você acaba repetindo comportamentos diariamente, E porque se você você, alimentou por suas exemplo, células com come sentimento. doce demais e Isso. aumenta a flora da cândida, a cândida impede a absorção do zinco. O zinco não produz o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai atrapalhar a produção de serotonina, você já ficou de mau humor. Porque você desencadeou todo um processo do desarranjo da sua relação com a cândida. E é isso. Então vamos terminar a autopoese da definição de Maturana. O que Maturana vai dizendo? Ele vai dizendo que você, vivo, estabelece laços de afeto com o que te encanta. Né? Com a lua, com o mamão, com o abacaxi, com a bromélia, com o mar, com o sorriso do vizinho, com o abraço da irmã. E assim você estabelece laços de afeto, e isso vale tanto para um humano, quanto para uma bactéria, quanto para um cachorro. E que, diz ele, na hora que esse vivo tem um obstáculo, né, que ele tem uma questão de desequilíbrio, como que esse ser vivo se organiza novamente? Como que ele levanta? Segundo ele, segurando pelos cordones, como ele fala, porque ele é espanhol, né? Fala espanhol, não, ele é chileno. Então, você se segura pelos cordões de afeto que fizeram você se encantar e se definir como vivo. O que define vida não é mais uma visão darwiniana, é uma visão sistêmica, uma visão autopoética, uma visão capaz de dar a você a possibilidade de você se reerguer. Isso é um dos movimentos mais esperançosos que a gente tem. Né? Bom, nós só temos mais 10 minutos para terminar. Então nós vamos Quer desenhar. fazer uns desenhos? Vamos ver. Então nós vamos desenhar, nós vamos nos encantar desenhando. Podemos trabalhar com amarelo, com verde. Como vocês fazem a goiaba? Vocês trituram ela ou amassam com Essa garfo? goiaba, ela está triturada e adoçada com uva passa branca. Então, por exemplo, você pode chegar um pouquinho para cá e vai desenhando. Eu vou botando as cores aqui. Então, por exemplo, vamos botar... Eu começo e você dá uma olhada para você se animar. Meus olhos só estão pro verde. Só estão para ver, né? Olha, que beleza! Então, deixa eu dar para você o verde. E assim o mamão vai ficando cheiroso e a gente vai achando graça de trabalhar. Isso aqui tá cheiroso. Tá, Malu. Bom, o que eu estou fazendo aqui é uma relação de afeto com o alimento, não é isso? Você está Primeiro desenhando. contato. Você está desenhando. Você está desenhando. Use como cores. Por isso a gente botou esse azulejo quadradinho para facilitar você desenhar. Se tiver acesso lá de outras cores. Quer? É. Vamos passar aqui por detrás.
Vou Botar uma goiaba aqui. Isso. Pode botar aqui A passa também é uma uva hidratada? hidratada. Não, a passa não é uma Ela já semente. é seca. A né? uva é uma semente, não É o é. verdinho. A uva não é uma semente, só precisa germinar a semente. Então a passa mantém do jeito que ela tá. Sim, é uma fruta seca que a gente botou ela dentro da água. O que é essa aqui pretinha? É gergelim, A gergelim. sésamo. Ela depois de germinada fica assim escura? Conta, Maria Luísa, a história do Árvore de sésamo. sésamo. Ela é branca, ela é clarinha e fica preta? Não, essa é gergelim preto. Mas Ah, também se tem de muitas cores, sabe? E a gente conhece algumas que tem no comércio. Mas existem várias sementes de gergelim. E esse nome gergelim é um nome, no português chama gergelim, mas nas outras línguas chama-se sésamo. Sésamo. E isso, ela está associada com os contos árabes do abre de sésamo. Ela está associada com uma ideia de que é uma semente que abre caminhos. E isso é muito interessante, porque a alfafa, ela também é uma semente que se chama lucerna. Luzerna também, em português também a alfafa chama luzerna, associada à ideia de clarão, de grande luz. Lucerna vem de luz. Então cada semente ela vai carregando, os seus nomes vão carregando as histórias que os seres humanos observaram das suas potencialidades. há uma pergunta. A Biochip também se preocupa com vamos supor, mamão, tem proteínas, a vitamina C. Vocês estão preocupados com isso? Nada, né? Nem um pouco. Tudo que a gente precisa, através de transmutações biológicas a baixa energia, o corpo é capaz de produzir. Então a gente não vai atrás de buscar comida por carência, por falta, por alguma coisa que você não acha que você não tem. A gente tem tudo o que a gente precisa. Agora, é bem verdade que a natureza tem 4.000 espécies de plantas comestíveis catalogadas. A gente cultiva 500, a gente chega no supermercado umas 100 e a gente vai consumir 20. Você tem um empobrecimento da sua possibilidade de fazer contato com a natureza. Então, quanto mais colorido, Quanto mais mais colorido e mais mais variado, alimenta. mais interessante, mais flexível você fica. E mais Um alimenta. ecossistema flexível, ele é capaz de dar conta dos momentos das tempestades. Então, quanto mais flexível, mais interessante. Bom, eu me inspirei no sol do que foi falado. Pode botar o sol aqui pra gente fazer uma mandala, ó. Uma grande mandalona. Uma linda mandalona. Eu queria fazer um porta-retrato, acabou saindo a carinha de uma pessoa. Que Um pouquinho. É. Um pouquinho, tudo. E depois desse trabalho de arte, é só comer. Aí depois é só comer. Botar arte pra dentro, É. que é uma parte muito boa. Acho que as crianças da casa que vão gostar, né? Isso, as crianças adoram brincar disso. É. Brincar de desenhar. E com Mas desenho. quando o adulto desenho. faz isso, ele volta um pouco à infância, né? Claro. Que é o que a gente está querendo, né? Que a gente recorde aquele ser original que a gente nasceu, né? Por exemplo, o nosso corpo, quando a gente nasce, ele é alcalino, do mesmo jeito como são todos os vegetais, com pH básico, que é onde a gente mais aprende do mundo, né? Nesse primeiro ano de vida. A gente aprende tanto nesse primeiro ano de vida, mais do que o que a gente aprendeu, o que a gente vai aprender depois que a gente... Vocês partem também da teoria, por exemplo, conheço restaurantes que eles têm toda a preocupação de organizar os alimentos no prato de uma forma bonita. Pelo visto, É a mesma conversa. é a mesma mesma conversa. conversa. Estão em sintonia com esses Com a mestres estética, franceses, com a como ela estética. falou aqui, a importância da estética nessa organização. Vai cair uma passinha.
Bom, todos depois vocês vão ter que comer, hein? Aí, tá vendo? Será que nós vamos ter que comer isso tudo? Será que vai ser difícil? Será que vai Tem gente aqui na plateia, de repente. Aí, pois é, já temos com quem dividir. Ele também faz curso? Também. Como é o seu nome? Verme. Você é aluno da professora Ana? Sou aluno do Departamento de Arte e Biochímica. Que bom. E a professora Ana Branco está quais dias da semana que a senhora dá esse O curso é segundas e quartas. aqui na né, PUC do de 9 Rio, às né? 11. É. Na PUC qualquer do Rio. pessoa É aberto fora- à comunidade, oferecido como matéria eletiva aos alunos da PUC. Ah, E também temos a Feira do Desenho Vivo, nas quintas-feiras, entre 10 e 12 horas, e 10 e 14 horas, que podemos receber qualquer visitante, onde 30 voluntários, um deles é o Guilherme, mostram possibilidades de fazer comida sem cozimento. Então, todos são convidados a estar na PUC, no campus, onde na Feira do Desenho Vivo pode aprender uma aula aberta em todas essas informações do cotidiano. mas a senhora também dava um curso aberto ao público, que era no sábado, né? Continua ainda? Não, não é no sábado, é segundas e quartas. Segundas e quartas. Algumas aulas acontecem no sábado para fazer visitas hortas. E Bom. lá na Fiocruz a gente tem Tem. oficinas. Também tem oficinas? semanais, todas terças e quartas são oficinas. E os seminários são às quintas-feiras. E quem preside os seminários também é a professora Ana Maria Branco e a senhora, né? Bom, o tempo aqui já se esgotou. Quero agradecer muito a doutora Maria Luísa Nogueira. Pode ir comendo enquanto Isso. estou oferecendo para você, né? Obrigada. Posso oferecer com essa colher aqui. Que ela é da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, professora Ana Maria Branco, Departamento de Arte e Design, e também trabalho com biochip há 13 anos. Bom, muito obrigada pela participação. Muito E obrigada. bom apetite a todos vocês. Obrigada, Guilherme. Obrigada pelo convite de vir aqui participar dessa mesa. Eu que agradeço. Deliciosa. Eu que agradeço.